podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por a Movery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Movery Hub. No episódio de hoje, vamos falar sobre as possibilidades de eletrificação de caminhões pesados e o que significa isso para a descarbonização da indústria de transporte em todo o mundo. Para me ajudar a traçar esse panorama, tenho novamente aqui ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um. Bom, Hudson, aqui no podcast a gente já falou sobre diversas possibilidades de eletrificação da indústria automotiva, né? A gente já falou de bicicletas, scooters, SUVs, carros elétricos, obviamente. Por que hoje a gente vai falar sobre os caminhões, então? Então, Tomás, acho que vale a pena sempre começar, né, com aquele resgate, com aquele overview, né, sabe, né, discutindo nesses episódios que você já falou, que a gente já tratou do tema, né, que o setor de transporte está mudando gradativamente para a eletrificação. 18% das vendas, né, de novos veículos em 2023 foram de veículos elétricos, então esse número tem crescido cada vez mais, mas recentemente a gente até sofreu um revés, né, e essas coisas típicas da inovação, né, essas oscilações típicas da inovação, a gente teve um certo revés mais recente, agora em 2024. Se a gente olhar os números, por exemplo, europeus, né, que tinham aí liderando, estavam aí bem avançados em termos de expansão da venda de veículos, o número de veículos de agosto de 2024, comparado com agosto de 2023, caiu 43%. Na Alemanha foi uma queda de 68%, na França de 33%. Isso tem caído nos países de desenvolvimento, esse movimento da eletrificação dos veículos elétricos como um todo. Alegam aí a falta de infraestrutura de carregamento, mas principalmente os incentivos fiscais, né? Essa queda de quase 70% na Alemanha, ela foi devido à notícia de que haveria o fim dos subsídios para a compra de veículos elétricos no final de 2023, né? Essa notícia sendo implementada, essa queda veio de maneira bastante errada. Bom, dado esse contexto do crescimento, né, no panorama geral dos veículos elétricos, desse revés mais recente em 2024, o que a gente tem de diferente no mercado de caminhões, comparando com os veículos elétricos de maneira geral? Assim, primeiro, acho que vale a pena resgatar alguns pontos que são importantes em relação à eletrificação dos caminhões. Primeiro, quando isso é uma visão geral, né, dos motores elétricos, eles têm maior eficiência energética, ou seja, convertem mais eficiência em movimento. Quando a gente está falando de transporte de cargas de caminhões, principalmente isso gera uma vantagem adicional, porque você de fato precisa de muito mais potência, né? A gente falou aqui nos episódios sobre veículos elétricos, sobre os SUVs, por exemplo, a capacidade que um veículo elétrico tem de acelerar bastante por causa desse quase torque infinito, né, que os motores elétricos têm. Também uma coisa super importante é que existe cada vez mais regulações ambientais para transporte de serviços, né, transporte de cargas, em várias cidades do mundo, em vários estados do mundo, em vários países do mundo, e os caminhões elétricos conseguem atender isso de maneira mais eficiente do que, por exemplo, a mistura do diesel com o biodiesel, por exemplo, em alguns casos. E um outro fator que também é super importante, uma característica dos veículos elétricos, mas no caso dos caminhões se torna ainda mais importante, é a redução de ruído. Os veículos elétricos, eles são bastante silenciosos. Os motores de caminhões a combustão interna, são muito barulhentos. Esse ronco dos motores, quando você vai para uma solução elétrica, tem uma vantagem aí relativa à poluição sonora muito grande, principalmente na circulação dos caminhões dentro dos grandes centros, né, que tem uma preocupação muito grande. Então, acho que, né, fazendo essa comparação entre os veículos elétricos de uma maneira geral e os caminhões elétricos,
vale a pena destacar isso tudo, né? Um panorama mais amplo e as diferenças e as grandes vantagens. Hoje, a gente tem cerca de 350 modelos médios e pesados de caminhões com emissão zero, com motorização 100% elétrico, disponíveis no mundo inteiro. Esses dados são divulgados pela CalSTART, que é uma ONG especializada em pesquisas e análise de modelos de transporte limpo. Outro ponto super importante relacionado à eletrificação dos caminhões é relacionado aos custos de reabastecimento e manutenção, que a gente vai falar aqui mais para frente, mas tudo indica que com a evolução das tecnologias, os modelos de caminhões elétricos vão poder ser competitivos com os modelos a diesel, principalmente devido a essas duas características, né? Quando a gente fala de veículos de transporte de cargas, que geralmente são frotas profissionais, não de uso doméstico, a questão do custo de reabastecimento e da manutenção é uma variável super importante na curva de adoção. E um estudo feito pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo, ele chega à estimativa que em 2030, a gente está falando aí em 6 anos, o custo total, né, do investimento no veículo versus a manutenção e o abastecimento ao longo de toda a jornada dos caminhões elétricos, a bateria vai ser equivalente já ao caminhão a diesel tradicional. Ou seja, a questão ambiental vai ser acompanhado também da questão econômica na tomada de decisão, e a curva ela tende a acompanhar isso. Então, esse estudo foi feito, né, do Conselho Internacional de Transporte Limpo, com base no desempenho de longo prazo e nas projeções desses caminhões em estados bastante diferentes, nos Estados Unidos, como Califórnia, Geórgia e Nova York. Então, a conclusão é que acho que nos próximos anos talvez a gente veja essa deficiência econômica dos veículos, dos caminhões elétricos serem compensadas pelos baixos custos operacionais de manutenção quando comparado com esses veículos a diesel. Perfeito, Hudson. Você falou agora sobre alguns desafios, né, que a gente tem de conduzir essa eletrificação dos veículos pesados como uma solução de massa para o mercado de transportes e logística. Eu queria aí que você se aprofundasse um pouco mais, né? Quais são os principais gargalos e obstáculos que a gente tem aí pela frente? Então, Tomás, eu acho que deu uma pincelada, talvez, no principal desafio hoje, principalmente quando você trata de transporte de carga, né, que influencia praticamente toda a cadeia, porque o custo logístico ele faz parte do custo de quase todos os produtos que a gente comercializa do mundo físico, que é o custo inicial. Esses caminhões elétricos ainda são bem mais caros do que as versões a diesel equivalentes hoje em dia, né? Esse custo está baixando, a tecnologia está avançando, mas os custos ainda são bem mais altos. Então é um desafio grande, você tem que aí considerar esse custo, né, subsidiado aí do impacto ambiental para poder justificar uma aquisição de um veículo, de um caminhão elétrico. Mas não são só esses os desafios, né? Não é só o desafio econômico, tem uma questão também técnica associada, que é o peso das baterias. Hoje, as baterias é um componente que mais contribuem para o peso do automóvel. Os motores elétricos eles são significativamente mais leves do que os motores a combustão, são mais simples também, mas as baterias são bem pesadas. Quando você fala de um veículo com altíssima potência, carregando muito peso, esse pacote de baterias ele é consideravelmente maior. Ele precisa ser muito maior para dar mais potência, para dar mais autonomia. Quando a gente fala de transportes e carga, a gente também geralmente fala de transporte de longa distância, então tem que ter uma autonomia considerável. Então todo esse peso adicional que é colocado nos caminhões elétricos para poder ter uma potência maior, para poder ter uma autonomia maior, compete com o peso, né, e a carga transportada. Então, quanto mais carga, quanto mais pesado esse caminhão
né? E aí eu estou falando do trator, né, que é aquela parte da frente, quanto do semi-reboque, que é a parte de trás. Quanto mais pesado essas partes forem, menos carga aquele caminhão consegue transportar, né, de uma maneira mais ampla, né, já que você tem uma certa limitação, e muitas vezes até regulatória, de quanto pode pesar o caminhão para não estragar as próprias estradas, né? Cada país, cada estrada tem suas próprias regras, mas você tem, por exemplo, uns pênaltis inclusive de pedágio quando o caminhão é mais pesado. Então, tem uma série de questões aí associadas ao peso do caminhão e das baterias associadas a ele. Um outro ponto importante também, né, é o tempo de recarga. A gente, né, vê até histórias até de coisas que não são tão legais, né, de caminhoneiros usando uma série de substâncias aí para poder ficar acordado mais tempo e ganhar tempo nessa questão do transporte, né, e celeridade. Mas independente dessa questão aí mais social, existe sim uma questão de que o caminhão ele precisa estar a maior parte do tempo possível se deslocando. E quando você tem o problema das recargas, né, da bateria, que já são relativamente lentas, na maior parte dos casos, para os veículos de passeio, quando você vai para o mundo dos veículos de carga, imagina um pacote de baterias muito maior, muito mais potente, a tendência é que essa recarga demore muito. E aí você vai ter dois problemas potenciais. Ou ter carregadores muito mais potentes, o que sobrecarrega a rede elétrica e gera um desafio. Tem muitos lugares que não estão nem preparados para carregadores, né, com uma potência muito alta. Ou você vai ter o problema do caminhão ficar mais tempo parado. Então, que é um problema grande quando você está falando aí de uso logístico de um transporte elétrico. Então, acho que eu destacaria esses três grandes desafios aí para serem incorporados, né? A questão do custo inicial dos caminhões, a questão do peso das baterias e a questão do tempo de recarga de um pacote muito grande. Como você comentou, a gente tem aí uma série de desafios que estão interligados, né? Mas, por outro lado, a gente tem algumas iniciativas também para tentar aliviar esses gargalos, ou pelo menos alguns deles, né? O que você destacaria nesse sentido? Um ponto que eu acho que vale a pena, também já tratou aqui em alguns episódios, são as novas tecnologias de baterias, né? A gente é uma área que tem recebido muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, em novas tecnologias. As baterias estão ficando mais leves, mais eficientes, mais duradouras. Ainda é um desafio enorme, ainda é um dos maiores gargalos do desenvolvimento dos veículos elétricos de maneira geral, mas tem novas baterias surgindo, novos materiais sendo aplicados, mais eficiência surgindo. Então, acho que isso pode ser uma coisa que pode ajudar muito no desenvolvimento dos caminhões elétricos. Na implementação é o desenvolvimento das tecnologias das próprias baterias. O outro ponto também que eu acho que é super interessante e que não pode ser descartado também no âmbito dos caminhões elétricos é a questão dos híbridos, né? A gente tem a possibilidade aí de ter a motorização elétrica, mas eles serem complementares com outros tipos de combustíveis verdes. Por exemplo, o hidrogênio. Já falou em episódios anteriores aí do potencial que o hidrogênio tem, né, na nova composição de matriz energética, né, nas vantagens de densidade energética que o hidrogênio tem, que é exatamente, né, o oposto desse desafio das baterias. Ele tem muita energia concentrada, o hidrogênio, então acho que pode ajudar bastante a trabalhar com isso. Tem os biocombustíveis também, que a gente não pode esquecer. O biodiesel, né, é uma solução para o Brasil, por exemplo, bastante promissora. Eu acho que todos os países que têm um potencial grande de agronegócio, ele tem também a possibilidade de explorar os biocombustíveis de maneira complementar com a motorização elétrica, e mesmo os híbridos, a diesel. Existem soluções, né, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais em alguns casos concretos depois, mas de veículos que são diesel com complementaridade
de baterias, né, nos reboques, nos semi-reboques, para fazer com que você tenha as vantagens do motor elétrico de maneira complementar com o uso dos motores a combustão, por exemplo, ter um arranque menor, por exemplo, para a eficiência do conjunto ser maior, em termos de desempenho e em termos de descarbonização. Então, acho que vale a pena essa visão aí dos híbridos, até para os próprios caminhões a diesel comuns usarem a motorização elétrica e todo esse pacote de tecnologias para descarbonizar e diminuir o impacto ambiental dessas soluções. E a partir, né, dessas possibilidades que você apresentou agora, você destacaria alguma empresa ou player ou governo que esteja fazendo aí algum projeto que vale a pena a gente destacar aqui, seja pelo impacto ou até pelo potencial de inovação que ele apresenta no longo prazo? Então, Tomás, eu acho que, assim, apesar de todos esses desafios que a gente tem falado aqui, tem conversado aqui no episódio, ninguém está querendo ficar de fora dessa corrida pelo caminhão elétrico, né? A gente tem soluções, né, de praticamente todos os fabricantes, né, de caminhões, né, fazendo suas versões elétricas, como a Volvo, a Daimler, né, que é a Mercedes-Benz, a MAN, que é da Volkswagen, Scania, etc. Todas têm versões elétricas de caminhões, estão explorando, estudando esse mercado e olhando como se posicionar. As montadoras de veículos leves, né, elétricos leves, como a própria Tesla, que desenvolveu o Tesla Semi, a BYD tem desenvolvido uma série de caminhões de serviço para entrega urbana, coleta de lixo. A Rivian, também, que volta e meia surge aqui nas nossas discussões, né, que produz picapes, SUVs, também está olhando para esse mercado de caminhões leves. Tem até um projeto super interessante com a Amazon. Então, acho que está todo mundo olhando para esse mercado de alguma maneira. Mas eu gostaria de destacar o case da Range Energy, que é um caso super interessante, tem a ver com aquele último ponto que eu destaquei, de você olhar o caminhão como duas partes, né? Você tem aquela parte da frente, que é o trator que puxa, vamos supor, aquela parte acoplada de carga, né? E o semi-reboque, que fica na parte de trás, que muitas vezes precisa até de energia para refrigerar, né? Às vezes tem aquele transporte refrigerado, que precisa de energia elétrica ali. E o que a Range Energy tem feito? Ela tem feito essa parte de trás, né? O semi-reboque que fica, né, na parte de trás, com um pack de bateria, que ajuda tanto a abastecer esse sistema de refrigeração na parte do semi-reboque, como também ajudar na motorização do motor a diesel do caminhão, né, do trator, do caminhão que puxa propriamente dito. Então você faz esse modelo híbrido, a parte da frente sendo alimentada por diesel com a potência normal, mas a parte de trás empurrando e ajudando na potência total do conjunto e no transporte da carga, de maneira muito complementar e eficiente. Então você consegue, de fato, fazer com que o conjunto todo demande menos energia, seja mais sustentável, com uma conexão simples, né? No caso da Range Energy, eles fizeram um conjunto que você conecta com pino mestre de maneira automática, e você tem um veículo que eram dois veículos separados, um elétrico e um a diesel, conectados e já se tornando um veículo híbrido, né? Com uma parte puxando, outra parte empurrando, com tipos de motorização diferentes, né? Então ele funciona de uma maneira híbrida, emite muito menos, né? Porque o motor a diesel, né, vai requerer muito menos potência, já que tem um motor elétrico, né, complementando aí a força de tração. E aí eu acho que vale a pena destacar algumas vantagens desse modelo em relação não ao elétrico puro ou a diesel puro, mas ter essa ilustração do problema da carga de baterias, por exemplo. Então, a versão mais recente desse reboque, né, da Range Energy, ela tem um pacote de baterias que varia aí de 200 a 300 kWh de baterias, bem mais, né, do que uma SUV, por exemplo, uma picape
que chega a 100, né, o dobro, quase o triplo, mas muito menos do que, por exemplo, um caminhão 100% elétrico, que precisaria de 800 kWh, né, uma bateria aí, falando 4 vezes mais do que esse reboque usa, 8 vezes mais do que uma picape ou um veículo SUV de passeio. Então, você tem realmente esse case da Range Energy, vale a pena destacar aí como uma tecnologia bastante promissora, principalmente para essa transição entre o 100% diesel por 100% elétrico. Perfeito, Hudson. Aí com esse panorama e os exemplos devidamente apresentados, eu acho que a gente pode ir para o Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, chegamos aqui ao nosso momento Energy Beats. Vou começar com os meus, retomando a tradição aqui dos episódios que a gente faz junto, né, Tomás? Então eu sugiro, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, toda essa discussão por trás dos tipos de combustíveis, da motorização e transporte de cargas, a minha recomendação é dar uma olhada no site do Programa de Engenharia de Transporte da COP da UFRJ. Tem muito material legal, artigos, teses, dissertações. É um tema que tem sido abordado de maneira bastante enfática pelo programa, né, da engenharia. É o pet.cop.frj.br. Inclusive, o último título, né, a última publicação lá do programa tem o título de O Papel do Hidrogênio Verde na Descarbonização dos Sistemas de Energia de Transporte. Então, ou seja, é um pouco do que a gente falou aqui. Uma das alternativas para o transporte de cargas eletrificado, a utilização do hidrogênio aí como sistema, né, como combustível aí de todo o sistema de transporte. Então, vale a pena dar uma conferida aí nessa dica de hoje. E você, Tomás, qual o seu beat de hoje? Bom, o meu hoje vai para uma ONG que se chama Global Commercial Vehicle. Eles fazem uma série de estudos e pesquisas justamente sobre alternativas, né, de descarbonização dessa indústria de veículos comerciais que a gente falou hoje. Dentro do site deles, né, além dos papers e notícias que eles publicam, tem uma espécie aí de calculadora do setor que eles vão atualizando a partir de várias fontes, né, a presença de veículos elétricos ou de veículos de energia limpa, divididos por categorias, né, como caminhões, ônibus e outros veículos de carga e de transporte de pessoas também. Essa calculadora, né, esse dashboard, acho que é a melhor maneira de chamar, chama ZET, que é The Zero Emission Technology Inventory. Está dentro da parte de ferramentas do site. O site é globaldrivetozero.org. Chega lá que eu acho que dá um bom panorama em números de tudo que a gente falou hoje, sempre atualizado em mais tempo real possível. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center, da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review na sua plataforma de podcast preferida. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e pela parceria. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub.